Cenário do maior São João do mundo, e foi aqui, exatamente aqui, que começou o Car Shop TV. Faz 2 anos já que a gente começou a fazer esse trabalho, e eu tava aqui vestindo camisa xadrez, igual essa daqui, o mesmo estilo de camisa. Há 2 anos atrás fiz minha dancinha para dizer que a gente tem a alegria, tinha naquela época e tem até hoje a alegria de apresentar o melhor conteúdo automotivo, olha só, da televisão aqui da Paraíba, agora TV Norte, canal 10, e a gente entrega esse conteúdo ao longo desses 2 anos. Programa, acho que esse deve ser 103, 104, a gente já está com mais de 100 programas gravados, sempre trazendo o melhor conteúdo, a melhor informação, trazendo anunciantes, parceiros, divulgando aquilo que tem a ver com o segmento automotivo. Você está vendo isso aqui? A gente está no momento gravando quando está sendo tudo preparado, e se a gente olhar em volta, tá cheio de carro, cheio de utilitário, cheio de caminhão, cheio de trator, máquina, tudo sobre rodas, e é disso que a gente fala no Car Shop TV. E é legal essa história da mobilidade, da locomoção que acontece sobre rodas no Brasil, no mundo inteiro, porque carro é paixão de brasileiro, e andar e ter essa coisa de transitar sobre rodas faz parte da nossa história. Então super legal poder estar falando disso, a gente sempre traz conteúdo entendendo que é aquilo que está ao alcance da nossa mão. Eu gosto de falar sempre isso dessa forma, a gente não fica buscando informação fora da nossa realidade, porque a gente sabe que quem mora, quem vive na Paraíba está no local que primeiro é celeiro de grandes negócios automotivos, acontecem grandes feirões, grandes eventos, tem toda uma mobilização, tem sindicato dos lojistas de veículos, tem muita loja de veículo, centenas de lojas de veículos aí espalhadas no estado inteiro. Grandes negócios acontecem, carro super premium, carro premium, uma das maiores coleções de antigos do Brasil está na Paraíba, uma das maiores coleções de carros premium, carros importados premium e super premium do Brasil está na Paraíba. E a gente, quando fala disso, a gente tem muito orgulho. Então, eu não sou daqui, confesso que sou de outro lugar, sou estrangeiro na terra, mas eu amo esse lugar, amo o estado, e a gente está aqui com o maior prazer entregando esse conteúdo. Então, hoje o programa é super especial, a gente vai dar continuidade a uma dica que a gente começou a falar no programa da semana passada, dando orientações para quem quer comprar o seu seminovo. E a gente fez há pouco tempo atrás, nós fizemos aqui no Parque do Povo feirão. Olha só, a gente traz aí todo um trabalho feito em parceria com o Auto Show, e a gente trouxe o Auto Show então para uma edição especial aqui no Parque do Povo há pouco tempo atrás, esse ano ainda, 2025. E a gente tem outra agenda, inclusive, que vai acontecer. E muita gente, quando vai comprar um seminovo, acaba caindo na conversa de vendedor, que não sabe fazer um trabalho consistente. Infelizmente tem isso. E não só vendedor, né, mas a compra direta, aquela pessoa que quer vender o carro e acaba agindo de má fé. E a gente não quer que você caia nessa cilada. E olha só, para não cair na cilada, a gente precisa estar bem orientado. E o Car Shop TV traz então essa orientação. Semana passada falamos de tabela FIPE, falamos de valor de mercado, falamos de depreciação por uso, falamos inclusive, olha só, dos cuidados que tem que ter na hora de entender a quilometragem do carro, se ela é ou não é verídica, e saber fazer uma boa avaliação. E hoje, na matéria especial, nós entrevistamos alguém que é um dos maiores lojistas aqui de Campina Grande, aqui justamente da cidade do maior São João do mundo, e a gente trouxe então informação falando sobre o que é aquela, quando você vai comprar um carro numa loja, se diz o seguinte: o carro é revisado. O que é essa revisão, afinal de contas? O carro ele foi colocado tudo, peça nova, para ele ficar em estado de zero? Claro que não. E a gente precisa saber entender o que é isso. Semana passada falamos de tabela FIPE. Tabela FIPE é a referência média de preço de mercado. Então, quando a gente fala de preço real de venda, tem a ver com o estado geral do carro. Por isso a revisão é super importante, e a gente vai dar dica especial. Então convido você a assistir com a gente. Se não der para ficar até o final do programa, tem um QR Code aqui no canto da tela. Você aponta a câmera do seu celular, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, também o nosso Instagram. Você lá nas redes sociais consegue assistir em partes, na íntegra, deixar seu recado, e vai ser um prazer te responder. Obrigado pela companhia, e vamos junto, porque tem bastante conteúdo. Olha só, no maior São João do... Não, no Car Shop TV, que está aqui em Campina Grande. É isso, vamos junto! Vai comprar carro em Campina Grande, então tem que vir para a Vidal Motors. E Islan é homem bomba! Vamos lá, Islan! Essa EcoSport Freestyle, é isso? É isso mesmo, você quer utilitário, quer um carro mais alto. Não, Islan, tô com um carrinho aqui, quero um carro mais alto. Nós temos opções para você aqui, temos várias EcoSport. Tem bem uns 6 aqui, você escolheu o modelo que você quer. Completíssima, 1.6 com ar-condicionado, direção hidráulica, como já sabe. O preço, 57.900, cabe negociação, arraiada e oferta, preço baixo, negociação. Vem pra melhor. Olha a interna desse carro, o endereço tá aqui embaixo. O lugar de comprar carro é onde? Vidal Motors. Vem pra cá!
No São João tem feriado, o carro tem que estar pronto para viajar e freio é importante, Thiago. Fala pra gente de preço. Correto. Na promoção na semana temos cilindro mestre e cilindro de roda. No caso de Gol, R$140 e o de traseiro 30. O de fita por 150 e o traseiro R$40. E Classic do moderno 2011 em diante, R$190 original Cobrec e o traseiro FTA original R$40. A gente tá falando de preço diferenciado e cobre oferta. Achou mais barato lá fora? Vem pra cá. Lugar de comprar peça de verdade é no Baratão das Peças. Fala o endereço pra gente. O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. Vem pra cá porque aqui tem a peça certa pro seu carro. Vem! Thiago Veículos, quando uma loja está no mercado e ela quer atender bem os clientes, ela precisa de estoque, qualidade nos veículos que ela vai apresentar, equipe especializada e o pós-venda é super importante, não é assim, Thiago? Exatamente. Nossa atividade não consiste só em vender carro, né? Começa com o nosso pré-atendimento com as meninas, cliente chegando aqui, a gente recepciona, acompanha até a entrega da documentação no nome do cliente e aqui é garantia de verdade. Olha só, tem a entrega técnica, que é quando o cliente recebe o carro, recebe as orientações, e também tem um pós-venda obrigatoriamente, porque tem documentação, tem um trâmite, por isso a loja ela precisa de equipe especializada. E o Thiago, ele pessoalmente faz muito desse atendimento, é diferenciado, né? Exatamente, a gente faz todo um acompanhamento, a gente tem um checklist de entrada dos veículos e um checklist de saída, para que a gente ofereça a melhor qualidade ao nosso cliente sempre. Olha só, tem endereço aqui embaixo, tem QR Code para ir pro Instagram, faz contato agora. Se você quer comprar carro com qualidade, tem que ser aonde? Thiago Veículos. Isso aí, vem. Classe A Veículos, quer comprar carro, quer fazer o melhor negócio? Olha só, carros de procedência com preço diferenciado, qualidade para você. Olha o tamanho desse estoque, vem para cá. A gente está falando do estoque diferenciado porque eles vão atrás de carros de oportunidade e a gente está falando de carro revisado prontinho para você andar. Olha quanto carro tem aqui, acabou de chegar, novidade no estoque. A classe A é diferenciada porque tem uma equipe especializada, parceria com os bancos para as melhores taxas para o seu financiamento. Aceite o seu usado na troca, a avaliação é feita aqui mesmo pela equipe e a gente está falando da melhor negociação. Além disso, a entrada pode ser facilitada também, não dá para perder negócio. Quer comprar com qualidade? Tem que vir para melhor, tem que vir para a classe A. Avenida Hilton Souto Maior, 116, aqui no José Américo, super estoque te esperando. Vem fazer negócio aqui, classe A Veículos. Mais uma dica do Car Shop TV, a gente falou na abertura do programa hoje, olha só, na hora de comprar um carro seminovo, quais são os mitos e as verdades? Olha só, muita gente acaba errando porque fica iludido com uma cultura popular que diz que carro tem que ser na tabela FIPE e não percebe. A gente fez matéria agora na semana passada, falando com alguém que é especialista nisso, dizendo sobre a condição, o estado do carro para poder fazer essa compra. Então a tabela FIPE é muito relativa, ela é uma média, mas na verdade o estado do carro, as condições que o carro se encontra é que vai determinar o preço que ele vai ser vendido. E quando a gente fala disso, a gente também fala de outros elementos, quilometragem, quantos quilômetros é a quilometragem real do carro, em média, e precisa ter uma boa avaliação. Também falamos na semana passada sobre carro com procedência de primeiro dono, e aí depois aquela história de segundo dono, terceiro dono, isso já não existe mais, porque na verdade, quando você quer comprar um carro, você precisa saber o histórico desse carro. E hoje eu estou aqui na Vidal Motors, em Campina Grande, estou aqui com o Islan. Tudo bem, Islan? Isso aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Normalmente eu faço uma resenha com o Islan aqui, a gente faz o homem-bomba, né? A gente faz aquela brincadeira toda, mas o Islan, ele é aqui da Vidal Motors. A Vidal Motors é uma das lojas mais conceituadas aqui de Campina Grande, um mercado super aquecido do segmento automotivo, até de mais volume de vendas e muitas características e peculiaridades do que outras localidades do estado, inclusive João Pessoa. E a gente sabe que esse movimento, ele também tem uma característica de público diferenciado, porque aqui nós estamos mais numa região, eu vou chamar assim, de interior, né? Então vem gente que é do sertão, vem gente que é das regiões de interior, vem gente que quer um carro para andar na terra, vem gente que quer um carro para andar com a família, mas precisa fazer compra em lugares mais distantes, e aí precisa de um carro que tem espaço, que tem uma mala, que precisa de uma picape, que tem que ter uma caçamba. Então tem características diferentes. Mas cliente é cliente, não é assim, Vidal? É isso mesmo, mas cliente é cliente. Como você falou, você quando procura uma loja, procurar uma loja que um carro é mais bem revisado, você tem uma super garantia, né? E quando se fala de garantia, eu particularmente aqui na Vidal Motors, a garantia não é caixa de marcha e motor, eu tenho de garantir o carro, né? Agora, isso é muito importante, isso que você está falando. Olha só, muita gente tem uma ilusão que esse negócio de o carro é revisado. Porque olha só, carro é revisado, mas o que significa para a loja a revisão? Chegou um carro aqui, a Vidal Motors comprou um carro e esse carro vai ser preparado para então ser
vendido. O que é feito na revisão, basicamente? Isso mesmo. Eu vou dar, por exemplo, um Aircross que eu tinha em 2015. Eu levei para o mecânico. Eu digo, ó, a suspensão tá batendo um pouco. Mas quando ele foi olhar na suspensão, tinha pouca coisa a se fazer. Mas de início, ele falou, esse carro tá precisando trocar os 4 amortecedores. Ele troca os 4 amortecedores. 2015, né? 2015. Um carro com 120 mil quilômetros rodado. Trocou os 4 amortecedores. Correia dentada. Todos os fios, todos os óleos. Fez toda a parte de suspensão. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje, manutenção de carro é caro, não é barato. E nesse carro foi gastado em torno de 6 mil reais na revisão. Claro que esse custo ele vai lá para o valor de venda. Por isso que eu tinha falado antes. Semana passada a gente falou na matéria com uma outra empresa, uma outra pessoa. Falamos sobre o carro, o pessoal tem uma ilusão com tabela FIP, tabela né? FIP. E não é estado do carro que justamente, porque assim, a tabela FIP tá lá o preço, mas a tabela FIP não tá vendo as condições que você tá trazendo o carro até a loja. Aí até tem gente que fala, não, você quer tomar meu carro, mas a questão não é tomar meu carro, a questão é os custos que o carro tem. Porque se você é o dono do carro, não revisou, veio pra loja para fazer negociação, tudo isso a gente vai fazer aquela avaliação, averiguação. Agora sim, tem coisas que é visto ocultas que a gente não tem como ver. Agora, vamos lá. Temos aqui um caso bem específico. Então, a T-Cross, né, que você falou, 2015, com bastante quilometragem. Obviamente, amortecedor tem vida útil. Vida útil. Freio tem vida útil. Bateria tem vida útil. Parte elétrica, lâmpada tem vida útil. Justamente. Então, quando a gente pega um carro como esse, é o que ele está falando. Aí vem o proprietário desse carro, vem e vai pegar um carro na troca. Então ele quer vender o dele pela tabela FIP. Não dá, porque tem um investimento que vai ter que ser feito lá de cá. E quando é feito o investimento ele é um investimento mais elevado, também esse investimento é entregue no valor, no preço do carro lá na frente. Não tem como vender o carro muito abaixo do valor de mercado, não vou nem falar da tabela FIP agora, mas o valor médio de mercado quando tem um investimento alto. 6 mil reais botou, então tem que tirar esse custo de algum lugar. Agora olha só, muita gente se ilude e acha que carro revisado é carro restaurado. E não é assim, né? A revisão, ela é uma revisão essencial, ela é uma revisão de características que vão prejudicar o uso do carro, né? Justamente. Restauração do carro, pessoal, vou falar assim, o polimento, para lavar, você chega e tá bonitinho, brilhando. Ali é uma restauração, restaurou a pintura, deu aquela politriz, isso sim. Mas revisão não é restauração. É como eu já falei anteriormente. Troca o que o mecânico diz, tem que se trocar esses itens, justamente. Para você chegar aqui e andar no carro, poxa, o carro é todo bem durinho, mas não sabe o que a gente passou para deixar ele bem bacaninha. E é legal falar disso, porque muita gente ainda compra o carro lá do proprietário particular. E nenhum problema em fazer isso, desde que se tenha esses cuidados. E daí a importância de ter esse entendimento, por isso a gente está fazendo esse quadro, está dando essas dicas, porque tem que saber como é que faz essa avaliação. Se vai fazer a avaliação, tem que levar alguém que tenha conhecimento, ou fazer uma cautelar, fazer uma avaliação para que saiba como é que está a condição estrutural do carro, porque senão pode ter surpresa. Justamente. A questão da cautelar, como você falou, se faz o laudo cautelar. Pessoal, o laudo cautelar, ele não vai falar da suspensão do carro, certo? O laudo cautelar vai falar se o carro foi batido, se o carro tem repintura, que geralmente vai ter, lógico, mas não vai falar se precisa trocar a suspensão, não vai falar se precisa trocar o óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de freio, óleo de caixa de marcha, óleo de câmbio. Então a cautelar não vai dizer isso, mas existe sim pessoas que trabalham nesse segmento. Vai comprar carro em Campina Grande, então tem que vir para Vidal Motors. Islan é o homem bomba! Vamos lá, Islan. Essa EcoSport Freestyle, é isso? É isso mesmo, você quer utilitário, quer um carro mais alto. Não, Islan, tô com um carrinho aqui, quero um carro mais alto. Nós temos opções para você aqui, temos várias EcoSport. Tem umas 6 aqui pra você escolher o modelo que você quer. Completíssima, 1.6 com ar-condicionado, direção hidráulica, como já sabe. O preço, R$ 57.900, cabe negociação, arraiada de oferta, preço baixo, negociação. Vem pra melhor. Olha a interna desse carro, o endereço tá aqui embaixo. Lugar de comprar carro é onde? Vidal Motors. Vem pra cá. No São João tem feriado, o carro tem que estar pronto para viajar e freio é importante, Thiago. Fala pra gente de preço. Correto. Na promoção na semana temos cilindro mestre e cilindro de roda. No caso de Gol, R$ 140 e o de traseiro 30.
o de fita por 150 e o traseiro R$40 e Classic do moderno 2011 em diante, R$190 original Cobrec e o traseiro FTA original R$40. A gente tá falando de preço diferenciado e cobre oferta. Achou mais barato lá fora? Vem pra cá. Lugar de comprar peça de verdade é no Baratão das Peças. Fala o endereço pra gente. O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. Vem pra cá porque aqui tem a peça certa pro seu carro. Vem! Thiago Veículos, quando uma loja está no mercado e ela quer atender bem os clientes, ela precisa de estoque, qualidade nos veículos que ela vai apresentar, equipe especializada e o pós-venda é super importante, não é assim, Thiago? Exatamente. Nossa atividade não consiste só em vender carros, né? Começa com o nosso pré-atendimento com as meninas, chegando aqui, a gente recepciona, acompanha até a entrega da documentação no nome do cliente e aqui é garantia de verdade. Olha só, tem a entrega técnica, que é quando o cliente recebe o carro, recebe as orientações, e também tem um pós-venda obrigatoriamente, porque tem documentação, tem um trâmite. Por isso a loja, ela precisa de equipe especializada. E o Thiago, ele pessoalmente faz muito desse atendimento, é diferenciado, né? Exatamente, a gente faz todo um acompanhamento, a gente tem um checklist de entrada dos veículos e um checklist de saída, para que a gente ofereça a melhor qualidade ao nosso cliente sempre. Olha só, tem endereço aqui embaixo, tem QR Code para ir pro Instagram, faz contato agora. Se você quer comprar carro com qualidade, tem que ser onde? Thiago Veículos. Isso aí, vem. Classe A Veículos, quer comprar carro, quer fazer o melhor negócio? Olha só, carros de procedência com preço diferenciado, qualidade para você. Olha o tamanho desse estoque, vem para cá. A gente está falando do estoque diferenciado porque eles vão atrás de carros de oportunidade e a gente está falando de carro revisado prontinho para você andar. Olha quanto carro tem aqui, acabou de chegar, novidade no estoque. A Classe A é diferenciada porque tem uma equipe especializada, parceria com os bancos para as melhores taxas para o seu financiamento. Aceite o seu usado na troca, a avaliação é feita aqui mesmo pela equipe e a gente está falando da melhor negociação. Além disso, a entrada pode ser facilitada também, não dá para perder negócio. Quer comprar com qualidade? Tem que vir para melhor, tem que vir para a Classe A. Avenida Hilton Souto Maior, 116, aqui no José Américo, super estoque te esperando. Vem fazer negócio é aqui, Classe A Veículos. Outra coisa que tem que entender é que esse carro, ele vai ter um custo de manutenção. E parte dessa responsabilidade é da loja que preparou o carro para ser vendido. Agora, a partir do momento que o carro foi vendido, a garantia se dá de motor e câmbio. Isso. Então, quer dizer, se a pessoa saiu daqui e pegou um buraco, obviamente começa um barulho que não tem nada a ver com a loja. Justamente o que aconteceu com um cliente nosso, ele bateu no buraco, arrebentou o amortecedor, arrebentou a bandeja e disse, não. O carro tá com defeito. É, tá com defeito. Aí veio pra loja. Defeito é lá na rua. Mas aí pegamos, fomos pro mecânico, o mecânico realmente disse, não, aqui foi mau uso. Então, infelizmente, não tem o que se fazer. Não tem o que fazer. E veja, existe uma proteção legal, existe um formato legal para tudo isso. Agora, a partir do momento que o carro está na mão do novo proprietário e tem uma entrega técnica, tem toda a orientação que é dada, porque a pessoa tem que conhecer o seu carro, tem carro mais tecnológico, outros não tão tecnológicos, mas todo carro tem suas características. A partir do momento que a pessoa recebe esse carro e ela vai para a rua, ela tem que ter consciência de que, olha só, eu vejo muito isso por aí, Islam. A pessoa tem um carro popular, aí tem lá um carrinho compacto, um carro super econômico, um carro que faz lá 14, 15, 16 km com litro, é um carro que tem um pneuzinho aro 13, mais baratinho, pneu de 200 e poucos reais, quer dizer, ela está acostumada com isso. E aí, me empolguei, agora eu quero comprar esse SUV, quero comprar esse carro maior, é um carro mais bonito, é um carro mais vistoso. Tem custo fixo, tem despesa fixa nesse carro, né? Assim? Justamente isso. Tem que fazer a conta antes de comprar o carro. Por exemplo, um pneu de um Export, já em torno, o original em torno de 700, 800 reais, R$1.000 o Scorpio, né? Que é o original que vem de fábrica. Mas ninguém coloca. Sempre vai para o mais baratinho, que fica de 600 reais. Pronto. O farol, já vem um LEDzinho, DRLV, já custa mais caro. Partiu para LED é 900 reais um farol. Então, tem que fazer esse parâmetro e essa conta. O seguro fica mais caro. E deixa eu dizer uma coisa importante. Nós estamos falando de características que têm vida útil. Então, amortecedor, freio, pneu, vai ter desgaste, vai ter que trocar. As lâmpadas, elas vão queimar, elas têm vida útil. Chega uma hora que tem que trocar. Então, se é farol de LED, vai ter um custo maior do que aquela lâmpada comum, aquela lâmpada, né, dos faróis que a gente já conhece, os carros mais antigos. Então, quando a gente olha tudo isso, tem que ter essa percepção. E toda essa conta tem que ser feita antes. Por isso, o papel, acho que do vendedor e da loja é super importante para dar essa orientação prévia, não é assim? Sim, com certeza. A pessoa pergunta sobre consumo. Quanto custa essa lâmpada? Quanto custa o seguro? Quanto custa esse pneu? Quanto custa o amortecedor? IPVA, IPVA é proporcional ao valor do carro. Vai ser mais caro. Tudo tem que ir pro papel. Então você, antes de comprar o carro,
procura bem direitinho, dá aquela dica, vem pra aqui, fala comigo, fala com nós, fala com todo mundo que dá certo. E é importante, ele tá fazendo isso, mas eu super indico a Vidal, é anunciante, tem um anúncio deles, vai rodar daqui a pouquinho aqui no programa, e a gente tá falando, claro, de uma empresa que tem responsabilidade, que tem a sua idoneidade, que participa do mercado, entregando e realizando o sonho, porque comprar carro é realizar sonho, né? Tem gente que fica organizando a vida muito tempo, às vezes anos, para chegar e dizer, finalmente eu tô comprando meu carro, o carro que eu queria. Então esse projeto de vida, ele precisa ter uma boa realização, e daí o papel da empresa idônea. Islam, muito obrigado pelas informações. Obrigado a vocês, Deus abençoe cada um. E é isso aí, é só vir pro programa. A gente está falando de bom negócio. E olha só, essa dica é para quem quer vir para a loja. A gente está aqui numa loja que tem carro novo, tem carro zero, tem carro seminovo, tem carro mais antigo, tem carro mais novo, tem carro importado, nacional. Quando você vai para o mercado para comprar seminovo, precisa estar atento naquilo que é verdade ou naquilo que é boato. E muitas vezes a pessoa iludida compra carro da maneira errada. Viu? É dica do Car Shop TV para você. E a gente escolheu esse cenário, o cenário do maior São João do mundo, para fazer esse aniversário de 2 anos do Car Shop TV. Não é nesse dia exatamente que você está assistindo o programa, mas são 2 anos, né? A gente em 2025 está completando mais de 100 programas e esse cenário foi o cenário que a gente deu início. O primeiro programa foi no dia de São João, olha só que bacana. E a gente trouxe informação, trouxe conteúdo diferenciado, porque falar de carro é falar da realidade de vida de todo mundo que vive na nossa realidade brasileira, e a gente, claro que sabe que brasileiro tem sempre uma história com carro, né? Partindo do princípio que no dia de nascer já se foi de ambulância para o hospital, foi de carro. E é isso mesmo, a gente fala dessa história porque o brasileiro tem essa paixão. Alberto Santos Dumont, pai da aviação, um dos nomes célebres do Brasil, né, brasileiro, que inventou aí o avião, teve um dos primeiros carros, olha só, no mundo, trouxe o primeiro Peugeot para o Brasil e ele já transitava no nosso país com esse carro, olha só. E a gente está falando então de história e super bacana a gente poder entender tudo isso. Obrigado pela sua audiência. Hoje o programa foi especial porque a gente deu dicas aí para quem vai comprar um seminovo e não pode passar, olha só, por engano, né? Comprar gato por lebre. A gente está dando orientação super importante para quem quer comprar carro e não quer cair em nenhuma cilada. E a gente trouxe informação, então, mais uma vez, a gente está dando continuidade ao bloco da semana passada. Semana que vem, já vou dar um spoiler, a gente vai falar de compra de motos usadas. Também as motos precisam ter avaliação correta, percepção se está tudo em ordem. Dá para fazer, inclusive, olha só, fazer a vistoria cautelar da moto. Tem gente que nem sabe que isso é possível, então a gente está trazendo também matéria especial. Obrigado por estar junto com a gente. Se você chegou agora e não assistiu esse conteúdo, tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, também o YouTube da TV Norte, ou no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, você assiste o programa na íntegra ou em partes, manda o link para alguém, fica muito mais fácil acompanhar o nosso conteúdo. Obrigado por estar com a gente. Se você ainda está assistindo esse programa no mês de junho, bom São João para você. É isso aí, aqui é o lugar do maior São João do mundo. Olha a fogueira lá, ó. E a gente está dando início a mais um Mar Shop TV num cenário diferente hoje. Estou em outro estado, estou aqui no estado de Alagoas, na cidade de Maceió, capital do Alagoas. Olha que cenário maravilhoso. Pois é, a gente veio fazer matéria especial, porque aqui tem uma expressão muito bacana em algumas modalidades náuticas que a gente vê pouco na nossa região, e a gente veio fazer cobertura. Primeiro de um grande evento, que é uma empresa, uma instituição paraibana que está realizando aqui no segmento automotivo, para o nosso outro programa, mas aqui para o segmento náutico a gente vai mostrar um pouco de esportes como canoagem e outras coisas que acontecem. A gente está preparando conteúdo para mais alguns dias. Programa de hoje a gente vai fazer algo muito diferenciado. A gente tem falado do quintal de casa, mostrando a nossa realidade aí pessoense, nossa realidade de Cabedelo e outras regiões da Paraíba, e a gente vai mostrar novamente, vai fazer uma reprise com cortes, com partes, de um programa que a gente já exibiu há algum tempo atrás, mostrando o Parque Natural de Areia Vermelha. E por que a gente fez isso? Porque tem uma zona de preservação e é nosso quintal de casa preservar. Quem não gosta de cenário lindo assim, né? Por isso a gente tem que preservar, tem que saber administrar para que seja sempre muito utilizado aí por todo mundo, famílias e todo mundo que aprecia isso. Vem turista de vários lugares aí do Brasil, do mundo, visitar essas regiões, por isso é importante a preservação. Então a gente falou
falou com o pessoal que é da área, pessoal aí que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, mostrando o Parque Natural de Areia Vermelha, Parque Aquático, né, de Areia Vermelha, mostrando a Areia Dourada, que é a região de preservação. Muita gente nem sabe, mas nem pode atracar a embarcação nessa região. Então a gente falou isso, mostrou o farol de Pedra Seca, enfim, matéria muito bacana. E a Daiane está trazendo uma outra matéria super importante. João Pessoa, Paraíba, é conhecida como a terra onde o sol nasce primeiro. O sol é nosso parceiro de sempre, né, de todos os dias, o ponto mais extremo aí da América do Sul. E a gente vai mostrar então um pouquinho, a Daiane vai falar com uma especialista que fala sobre insolação. Muita gente pensa que insolação e o agravante da insolação é quando a pessoa está desfalecendo lá. E na verdade não é isso, existem graus de insolação e às vezes a pessoa só com aquela vermelhidão, porque esqueceu de passar protetor, ela pode estar com problema de insolação e precisa de tratamento específico e talvez seja necessário até intervenção médica, olha só. E muita coisa que a gente faz aí no dia a dia do sol, quem anda de jet ski, quem anda de embarcação sabe que é muito comum essa incidência forte do sol, acaba tendo efeitos que são mais prolongados. Pois é, quem trabalha exposto ao sol todos os dias precisa ter cuidados específicos a longo prazo, porque pode acontecer sim problemas de pele. Então a Daiane vai falar com um especialista aí sobre isso. Vamos junto? Bastante conteúdo no Mar Shop TV de hoje. Você é nosso convidado, obrigado pela sua companhia. Se não puder estar com a gente, tem QR Code no canto da tela, você já sabe, vai para os nossos canais oficiais e assiste na íntegra, assiste em partes, manda o link para alguém e faça comentário, porque vai ser um prazer te responder. É isso aí, é Mar Shop TV todo sábado às 8h30 da manhã aqui no Canal 10, na TV Norte. Vamos junto! Multilux Cotas Náuticas, a hora é agora, baixa temporada, chegou a hora de você adquirir a sua embarcação e de forma inteligente, através do sistema de cotas. Vamos falar de jet ski? Multilux tem modelos da Seadu e tem esse lançamento Yamaha, é um GP 1900 HO, esse Superjet nessas cores diferenciadas, a linha 2025 zerinho, né? E grupos de apenas 4 cotistas, isso mesmo, eu tô falando um jet ski com painel digital, som premium, escada de reembarque completinho, 3 lugares, super conforto, anda muito. E eu tô falando de oportunidade para você, R$20 mil de entrada e o restante em 6 parcelas iguais, olha só, sem juros, no boleto de 4.750, vem navegar, é Multilux Cotas Náuticas, vem! É quintal de casa e a gente está abrindo mais uma matéria sobre esse assunto importante que é tudo que a gente tem de belezas naturais. Já estamos no outono, mas dá uma olhada que mar lindo que está ali atrás. A gente está falando de, olha só, primeiro uma realidade que é praticamente um cenário, a gente está falando de uma realidade que quando quem chega aqui e olha fala, uau, não tem lugar nenhum. A gente já começa falando disso, de belezas naturais, de paradisíaco, de um clima fabuloso, de um horário diferenciado, porque nós estamos no ponto mais extremo aí da América do Sul, então aqui é chamado de a terra onde o sol nasce primeiro, quer dizer, começa muito cedo e a gente tem toda essa realidade bacana. Eu quero falar hoje sobre algo muito especial, que é a forma de aproveitar tudo isso nas ilhas que se tornam através da baixa da maré. A gente tem o afloramento aí de ilhas que são areia vermelha, depois a gente vai falar um pouquinho de areia dourada, tem bastante coisa. E eu tô aqui com o Robertinho, tudo bem, Roberto? Como é que você vai? Bom dia. Bom dia. A gente tá com ele aqui porque o Roberto tá aqui, ó, dá uma focada aqui, ó, Jet Ski Jampa, olha só, ele é a única pioneira e hoje uma das únicas, se não a única empresa especializada em locação de jet ski. A moto aquática ou moto náutica, ela é para esse uso com total liberdade. E a gente fala de uma liberdade, eu queria falar disso, que o turista ele busca quando ele vem aqui. A gente entrou outono, ainda tem procura de quem chega, vem feriadão, vem, a gente está inclusive num feriadão agora. Costumamos até brincar que a nossa cidade de Cabedelo é verão o ano todo, né? É verdade. Estamos aí no outono e olha esse mar, olha esse sol. Então o público turístico que vem para cá, ele durante todo o ano ele vai ter a procura e vai ter a demanda sim para ele usufruir qualquer esporte náutico, seja jet ski, seja lancha. O turismo aqui na nossa cidade não para. E a gente está falando, olha só, de chegar aqui e ter os passeios, que são os passeios já previamente preparados. Quando eles chegam aqui, quais são os passeios hoje? Basicamente, que eles procuram vocês? Quando tem, ou qualquer um desses, basicamente o jet. Nós vamos até a Ilha de Areia Vermelha, tá? É uma ilha super legal, que eu vou te levar lá, inclusive.
a gente consegue parar para um mergulho, água bem quentinha, cristalina, e o jet ski te proporciona essa emoção. Valendo lembrar que para pilotar um jet ski precisa ter uma habilitação específica, né? Da Marinha do Brasil, chamada motonauta. Com essa habilitação você tem a liberdade de pilotar o jet ski. Não tendo, nós temos marinheiros capacitados, preparados para te levar na garupa com a forma de aluguel tripulado. E aqui, a gente tem Areia Vermelha, e o que mais a gente tem aqui de passeio? Nós estamos aqui agora, Praia Formosa, em Cabedelo. Nós temos a Ilha de Areia Vermelha, temos o Farol da Pedra Seca, tá? Que é um dos primeiros faróis construídos também. A gente vai falar um pouquinho sobre esse farol. Que legal. E temos a Ilha de Areia Dourada, que é uma ilha de preservação ambiental, de responsabilidade da SUDEMA, que também está aqui presente. A gente já vai falar sobre isso. Isso aí. E a gente também vai dar uma paradinha lá e mostrar para o público aí que está assistindo. Vamos para a água então? Vamos lá? Isso aí, vamos embora. Olha só, a gente vai fazer essa primeira parada aqui no Farol da Pedra Seca. O Farol da Pedra Seca, ele foi construído, olha só, e por isso tem esse nome, em terra seca. Diz a lenda aí que foi feito dessa forma. Ele foi construído em 1869, dá uma olhada, foi uma das primeiras construções aí da Paraíba, e esse farol ele marcou essa história então de navegação nessa região. Super bonito, ponto turístico, e tem a ver aí com tudo isso que é quintal de casa, e é isso que a gente está mostrando no programa de hoje. Vamos junto? O que é legal da gente mostrar é que é uma realidade turística, é uma realidade histórica diferenciada. A gente tem aí preservação, porque tem todo um cuidado aqui que a gente sabe que acontece para poder manter as estruturas de acordo com aquilo que foi construído, e se manter assim precisa de todo um cuidado aí que tem a ver com a prefeitura que cuida da área, que tem a ver com a marinha. Olha só que bacana, diferenciado. E é quintal de casa, isso aí, super bonito, né? Olha só, muita gente nem sabe que existe ainda, porque é histórico, faz muito tempo. Ali na frente a gente tem um sistema de pesca que é muito antigo aqui, que são os currais ou parrachos. Muita gente navega nessa região e pergunta o que é aquilo, né? Por que tem aquelas pontas? Será que é natural? Na verdade não é, um labirinto que é colocado para o peixe ele poder então entrar nesse espaço e ficar preso. Eles vêm e fazem a pesca então. Sistema antigo, hoje em dia nem é permitido mais, mas o que tinha ficou aí. Então dá uma olhada ali que bacana, só para você conhecer. E aqui a gente já está na ilha, né, de Areia Vermelha, olha só. Baixou a maré, a gente está na maré vazante, né? A gente está começando a chegar num ponto aqui que as embarcações começam a ter condições de chegar nesse local. Hoje é dia de semana, a gente está preparando essa matéria, você está assistindo o programa aí no sábado, mas as embarcações elas têm, claro, um fluxo maior, muito maior, nos finais de semana. Isso aí, estamos em Areia Vermelha, olha só, maré baixando, tá começando a secar, e olha só, já tem um trecho bacana aqui de areia, de espaço seco aí para o pessoal poder chegar. Vem não só da Paraíba, do Brasil, mas do mundo inteiro. Pois é, vem gente inclusive de outros países conhecer tudo isso pelas belezas naturais, pela condição especial que a gente tem aqui. Só que eu tô aqui com o Anderson, que ele é gestor do Parque Marinho, né, de Areia Vermelha, de Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha. E o Anderson ele é engenheiro ambiental e é responsável por manter tudo isso vivo. E do que eu tô falando? Estou falando, Anderson, do cuidado que todo mundo deve ter com essa localidade, que é um presente de Deus, é assim que eu costumo dizer. Tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem, vou bem. Bom dia, pessoal. A gente está falando de um lugar que é teu quintal de casa, não é assim? Isso, né? A SUDEMA, né, faz a gestão das unidades de conservação, né? E eu sou o gestor daqui da unidade do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha. E assim, a gente tem, o nosso grande objetivo é promover o turismo sustentável, né? Por ser um parque de proteção integral, né? A gente sabe que essa parte aqui tem uma zona de visitação, mas logo após aqui o banco de areia vai ter a parte dos corais, que não é permitido você pisotear, não é permitido ficar nadando. Viu? É só nessa parte. Só na parte de cá, então. Parte de cá, isso, né? Aí a gente tenta buscar ao máximo sensibilizar, né, os turistas, né, quanto às questões ambientais, para manter isso aqui preservado, né? Deixa eu dizer uma coisa importante, olha só, existe uma regulamentação, e acho que é muito legal a gente conversar sobre esse assunto, muita gente nem sabe. Isso. Existe uma regulamentação, aqui é um parque estadual marinho, que envolve várias, a gente vai chamar de ilhas, que são bancos de areia que quando a maré baixa elas afloram, e aí a gente está falando de uma condição super especial
que é para o turismo chegar, o pessoal que quer curtir, mesmo quem mora na localidade, tem a sua embarcação, vem para cá e aproveita tudo isso. Tem toda uma movimentação. Porém, o que eu quero citar, que é muito importante, é que existem as regras. E por que existem as regras? A gente não está vendo, mas nesse momento eu estou aqui invadindo um bioma, ou seja, tem um contexto de vida aqui, nesse momento, acontecendo aqui onde eu estou pisando, onde a gente está navegando. Porque vem para cá com a embarcação, está fazendo churrasco, abriu a cerveja, joga a tampinha na água. Nesse momento, o que está acontecendo? O peixe que está ali, ele vai comer uma comida estranha, daqui a um pouco a tartaruga vem e pega essa tampinha, ou o plástico, ou o canudinho, ou o copinho plástico, enfim, tudo isso vai degradar. E a gente está falando desse cuidado que é essencial. E a SUDEMA é responsável por fazer esse controle, fazer essa orientação, e muita gente nem sabe que isso existe. Talvez você já tenha vindo à Areia Vermelha e nunca parou para pensar que isso aqui se trata de uma zona ambiental, de uma zona de proteção ambiental e de um parque estadual, não é assim? Exatamente, né? E como você bem frisou, aqui dentro desse parque estadual existe um documento que é chamado de Plano de Manejo, que dá todas as diretrizes, né, de uso, e bem como as questões das proibições e permissões, né? Questão da alimentação, só dentro das embarcações. É proibido você alimentar a fauna, no caso alimentar os peixes, o lixo, ter todo o cuidado de recolher. A gente tem que falar todo um ecossistema muito complexo, né? Que qualquer alteração que eu faço em uma ponta, ela vai causar o efeito dominó que vai afetar todos. Super importante e super robusta essa informação. Deixa eu falar uma coisa que muita gente não sabe. Nós temos aqui Areia Vermelha, que é muito mais conhecida, e tem ao lado, o banco de areia, ele se estende, ele quase se emenda, é praticamente uma sequência. E temos a Areia Dourada, e muita gente não sabe, mas a Areia Dourada é zona de preservação e nem pode fazer a atracagem de embarcações. A gente está com o pessoal da SUDEMA, porque a gente vai parar lá, vou mostrar um pouquinho, mas a gente está autorizado para fazer isso, porque normalmente a embarcação não pode colocar cadeira, não pode colocar guarda-sol, tudo isso é proibido. Nem aqui, na verdade, né? A gente está falando de controle ambiental, e lá muito mais rigoroso, e a gente vai mostrar um pouquinho disso. Desde quando existe essa legislação lá de Areia Dourada? Na verdade, esse plano de manejo ele existe desde 2020. 2020. Né? E nesse plano de manejo foi feito todo um diagnóstico, e esse diagnóstico apontou que a Areia Dourada ela possui um alto grau de preservação. Uau. Por isso que não foi permitido a visitação constante lá. Sim. Isso, nós estamos falando de espécies marinhas, toda espécie, fauna e flora. Contexto de fauna e flora lá. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha? Acompanha, porque a gente vai mostrar um pouquinho disso. Multilux Cotas Náuticas, a hora é agora, baixa temporada, chegou a hora de você adquirir a sua embarcação e de forma inteligente, através do sistema de cotas. Vamos falar de jet ski? Multilux tem modelos da Seadu e tem esse lançamento Yamaha, é um GP 1900 HO, esse super jet nessas cores diferenciadas da linha 2025 zerinho, né? E grupos de apenas 4 cotistas, isso mesmo, eu tô falando um jet ski com painel digital, som prêmio, escada de reembarque completinho, 3 lugares, super conforto, anda muito. E eu tô falando de oportunidade para você, R$20 mil de entrada e o restante em 6 parcelas iguais, olha só, sem juros, no boleto de 4.750. Vem navegar, é Multilux Cotas Náuticas, vem! Muita gente não sabe, mas aqui nós estamos então no PEMAV, olha só, Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, leva o nome, mas tem um complexo de pequenas ilhas aqui que são bancos de areia, e na maré vazante elas afloram, e a gente vai mostrar um pouquinho da realidade de Areia Dourada. É uma zona de proteção ambiental. Estou aqui com o técnico e responsável da SUDEMA por fazer esse cuidado aqui. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é muito importante entender, a gente está numa zona de total preservação, então não é permitido embarcação, não é permitido cadeira de praia, guarda-sol, chegar lá, comer de forma alguma, não pode atracar naquela localidade. Por quê? Porque o bioma marinho, que envolve flora e fauna, ele tem vidas, tem contextos ali especiais que precisam ser preservados, e tem a ver com tudo isso que a gente está podendo desfrutar nessa localidade. Os barcos de pesca, eles circulam nessa região, mas tem todo um controle que é feito dessa maneira. Vou mostrar um pouquinho sobre isso, olha só, a gente vai mostrar então a ilha de Areia Dourada.
Tem coisa mais bonita do que isso? Privilegiados, olha só. Nessa localidade onde eu tô, a gente só tá aqui porque a Sudema tá aqui com a gente tá autorizado. E não sei se você sabia, mas tem restrições até para o uso do parque. O parque começa então nessa extensão de areia. A gente conhece mais areia vermelha, tem também areia dourada. E para utilizar, vou abrir aqui um pouquinho o colete, para utilizar a gente tem horários. Olha só, o parque funciona das 8 às 16h30. Fora desse horário, eu quero fazer luau, quero ir para lá no meio da noite. Pode? Pode, só que tem que pedir autorização especial e se não tiver autorização, não pode navegar. E aqui nessa localidade onde a gente está, dá uma olhada, olha só que coisa linda do que a gente está falando. É maravilhoso, claro que é, mas tem que usar da forma consciente. No outro extremo lá tem os prédios, lá no fundo, aquela cidade de João Pessoa. Aqui a gente tem a região de Cabedelo, região de praia que muita gente vem do Brasil e do mundo para cá visitar e é o que a gente está mostrando aqui no nosso conteúdo. Gostou? A gente está mostrando quintal de casa, tudo isso é o que a gente tem, paraíso, né? Que a gente tem à nossa disposição para viver, para aproveitar e para preservar, porque é dica do Marshop TV para você. É isso aí. É M de Marshop, é M de mulher e hoje a gente vai falar sobre ele, o sol. Ele estava escondido até pouco tempo, estava chovendo, gente, mas quando ele sai é só alegria. Só que também tem um problema, né? Você ficar exposto ao sol muito tempo causa a insolação. Então é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado. E para a gente falar sobre esse assunto, eu vou falar com a Andrea Porto. Ela é enfermeira e esteta e ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bom, Andrea? Olá, Daiane, um prazer estar aqui com vocês no Marshop Mulher. Vamos comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a exposição solar, essa incidência, né, que a gente sabe que aqui no Nordeste é um pouquinho mais forte e é interessante ter um pouco mais de informação. Andréia, a gente gosta muito de tomar sol, quem não gosta de ficar com aquela pele bronzeada, né? Mas me diz, quais são os riscos quando a gente tem uma exposição excessiva ao sol? O câncer de pele se torna o top 1 do câncer de pele. Envelhecimento, né, quando a gente está relacionado à estética. O envelhecimento precoce da pele, né, todo facial, corporal. A insolação, que se torna um ponto bem agravante se vir acompanhado com a desidratação, tá? Você começou a ficar um pouco tonto, um pouco com vontade de vomitar, como se você estivesse mareado. Eu andei de barco, andei de carro, fiquei meio enjoado. Isso é um alerta importante para você poder fazer uma hidratação mais acentuada. Então, água de coco bem gelada cai muito bem. Então, Andréia, me diz, como eu posso prevenir a insolação e as queimaduras solares? O ponto principal seria a proteção física, né, com protetor solar, sempre acima de 30 fps, sempre acima de 30. Roupas, chapéus, boinas, óculos, são muito importantes. E sempre permanecer à sombra, porém, só ficar na sombra não protege, tá? A insolação pode acontecer você também exposto na sombra, pela radiação. A radiação pode bater na água e bater em você, refletir na areia e também pode ocorrer essa queimadura. Entendi. Então, quais são os sintomas da insolação e das queimaduras solares? A principal, a mais fácil de visualizar seria a vermelhidão e dor local. Porém, muitas vezes esses sintomas só aparecem depois que você saiu dessa exposição. Você chegou em casa, tomou banho, e aí você nota, eita, realmente eu fiz queimadura, né? Eu fiz uma insolação. Então a pele vai arder, vai ficar vermelha, você vai ter ânsia de vômito, como eu falei anteriormente, a sensação de estar mareado, de estar nauseado, né? E uma sede excessiva, sua boca fica muito seca. A saliva, ela fica um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Ela fica um pouquinho mais grossa, mais densa, né? Então isso é um dos sintomas bem visíveis da exposição excessiva ao sol. Entendi. Então a gente tem graus de queimaduras, não é isso? Como eu faço para tratar as queimaduras leves e as mais graves? Muitas pessoas já ouviram falar em queimadura de 1º, 2º e 3º grau. Queimaduras, seja com fogo, enfim. Com o sol também a gente tem essa nomenclatura de grau 1, grau 2, grau 3.
O grau 1 seria aquela exposição ao sol que você ficou um pouquinho vermelha. Incomodou, mas está tranquila. Com 2 dias você está bem. O grau 2 pode ocorrer já bolhas, né? Aquelas bolinhas que depois vai descascar, né? Fica um pouquinho chato e fica um pouquinho feio também, já que a gente tá na estética. E o grau 3 é muito importante ter acompanhamento médico, inclusive, tá? Não só a parte de estética, a gente faz um tratamento com a máscara calmante, com água termal, que é bom sempre ter na bolsa uma água termal, ajuda bastante. E a gente faz também terapias com LEDs para aliviar o processo inflamatório, a questão da dor e ajudar na cicatrização. E lembrando, se ficar bolha, nunca fure ela, nunca tente remover essa película. Caso ela fure, ela vaze esse líquido, ela vai colar, ela vai aderir à pele. Então deixa ela aderir, que isso vai ajudar no processo de cicatrização e evitar um processo inflamatório maior e podendo evoluir para um processo infeccioso da pele. André, a gente está falando, na verdade, de exposição ao sol, mas a gente está pensando na parte do lazer, ficar tomando do sol, se bronzeando. E, na verdade, tem pessoas que trabalham expostas ao sol, não é? Quais são as consequências a longo prazo dessa exposição excessiva ao sol? A gente sabe que seria o câncer de pele, seria um dos principais, né? Mas uma ida à praia no verão e tal, não necessariamente você vai ter um câncer de pele, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Mas principalmente as pessoas que trabalham com exposição ao sol, que tem uma exposição diária ao sol, precisa ter um cuidado maior, um cuidado na aplicação do protetor solar, na roupa de proteção, num chapéu de preferência que cubra as orelhas, porque muitas das vezes a gente esquece de colocar um protetor solar nas orelhas, nas mãos e outro ponto muito importante, nos pés. A gente nunca lembra de colocar protetor nos pés, né? Na face a gente tem a longo prazo as famosas manchinhas, né? Os melasmas, que não é só hormonal, mas também com a exposição solar prolongada. Ah, mas eu me expus ao sol há 10, 15 anos atrás, agora tá aparecendo mancha. É exatamente isso que acontece. A nossa pele é como se fosse um pacotinho de folha, né? E a cada 21 dias a gente vai trocando essas folhas. Então a mancha que tá lá embaixo, ela vai aparecer um pouquinho mais tarde. Então uma dessas consequências é o envelhecimento precoce, sim, né? Além de manchas, das rugas dinâmicas e estáticas. Eu acho que vocês já viram alguma propaganda, alguma pessoa com aquela pele bem rachada, bem encraquelada. Parece que secou um reservatório de água e ela ficou craquelada. Isso acontece muito com a exposição prolongada ao sol e a falta de hidratação adequada. Andréa, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Você que é especialista e trata muitas pessoas com problema de insolação, não é? Eu que agradeço a oportunidade de estar trocando uma ideia com vocês aqui, mas a gente não pode esquecer da hidratação, tá? A hidratação hídrica, no caso do consumo, né, de água mineral, de água de coco, de soro fisiológico, que é maravilhoso, não só ingerir, mas também fazer compressas, tanto facial quanto corporal, com soro fisiológico gelado, depois da praia ajuda bastante, vai ser maravilhoso. E outra coisa, a gente toma muita água mineral, mas será se essa fonte tem os minerais realmente que você está precisando tomar? Que tal volta e meia a gente tomar um sorinho fisiológico, uma água de coco ou um isotônico, de preferência que não tenha corante. É isso, é um assunto muito importante, principalmente a gente que vive aqui na Paraíba, onde o sol nasce primeiro, né? A gente quer aproveitar, que é o lazer, inclusive pessoas que trabalham, mas a gente tem que ter cuidado com essa exposição excessiva ao sol. Tô vestindo esse look lindo verde da Girasole, que eu amo tanto essa cor. E você lembra, né? A Girasole trabalha com tecidos, com materiais de fibras naturais. Se preocupam com a beleza e se preocupam com o meio ambiente. E é isso, é M de Marshop, é M de mulher. Um beijo! É isso aí, a gente está encerrando mais um Marshop TV num lugar diferente. Olha que lugar bonito que eu tô aqui. Tô em Maceió, aqui no Alagoas, e a gente veio para cá preparar conteúdo especial. Super bonita nosso Nordeste, né? Nossas praias e tudo que a gente tem à nossa disposição. Muita gente nem aproveita isso, muita gente viaja, sai do Brasil, vai viajar lá fora para conhecer coisas bonitas, quando na verdade a gente tem tanta coisa aqui e às vezes a gente não aprecia. Por isso que a gente preparou, através do trabalho do Marshop, uma fatia, um pouquinho disso que a gente começou a chamar de quintal de casa, e a gente está mudando gradativamente para a concepção, para o conceito de
quintal de casa, seu programa principal. Falar de náutica, mas falar de tudo que a gente tem de tão bonito e as pessoas precisam conhecer. Obrigado por estar com a gente. Hoje a gente trouxe matéria especial e a gente veio para cá, inclusive, para gravar. Dá uma olhada nessa orla, olha que orla bonita. A gente mostrou conteúdo aqui também, a gente preparou conteúdo para os próximos programas. Obrigado por estar com a gente. Se você chegou agora e não assistiu o nosso conteúdo, tem um QR Code no canto da tela. Você aponta a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais, assiste quantas vezes quiser e vai ser um prazer te responder se você fizer pergunta, deixar seu comentário, e a gente quer agradecer essa companhia então. É isso, Mar Shop TV é o melhor do segmento náutico para você.